Até onde alguém pode ir por avareza ou ganância? Fica até o final desse vídeo que hoje nós vamos estudar a história de Dalila. Olá, eu me chamo Ana Nery e esse é o nosso estudo das mulheres na história da igreja. Aqui no nosso canal nós estamos estudando várias mulheres que marcaram a história da salvação, as mulheres da Bíblia. Então, se você gosta desse conteúdo, já se inscreve aqui no nosso canal, já curte esse vídeo e compartilha e assista, tem vários vídeos das histórias de várias mulheres da Bíblia aqui no nosso canal. E hoje nós vamos então aprender um pouco mais sobre Dalila. Dalila era uma mulher que vivia no Vale de Sorek. Sansão, que era juiz daquela época, se apaixona por Dalila. Isso mesmo, com certeza você já ouviu falar da história de Sansão, o grande juiz de Israel, retratado ali no livro de Juízes, no capítulo 16, mais especificamente a história de Dalila, que tinha então um poder sobrenatural que veio de Deus. E o poder dele, gente, você conhece essa história, ficava onde? Nos cabelos, não é? Os cabelos que ele nunca cortava, porque ele tinha ali um poder, uma força sobrenatural que vinha então dos seus cabelos. Dalila se relaciona então com esse juiz que é Sansão, e para quem não sabe, os juízes daquela época do tempo de Israel, eles tinham poder de julgar, assim como os juízes da nossa época, isso é mais próximo de nós, mas também poder de governo. Então Sansão, ele era governante ali daquela região. Acontece que os filisteus gostariam, queriam, desejavam acabar com Sansão, mas Sansão, como eu disse, tinha uma força sobrenatural que não vinha dele, né? E essa força estava ali escondida nos cabelos, mas ninguém sabia. Eis que então os filisteus têm a ideia de falar com Dalila. Oferecem ali um suborno, um dinheiro para ela, para que ela pudesse descobrir de Sansão da onde vinha sua força e os filisteus pudessem então vir a derrotar Sansão e fazê-lo escravo. E pasmem, gente, Dalila vai lá e aceita então esse suborno, esse dinheiro, esse valor que os filisteus a oferecem. E ali começa então um plano de Dalila trocando afeto, amor, respeito que Sansão tinha por ela em troca do dinheiro. Ela começa então a tentar descobrir qual era a força, de onde era a fonte da força de Sansão. Dalila tenta por 3 vezes. Sansão dá algumas desculpas, não fala a verdade para ela e por 3 vezes ela tenta descobrir então qual era a fonte dessa força. Numa 4ª vez, Sansão ali já entediado, cansado daquela pressão que Dalila estava fazendo em relação a ele, ele decide contar a verdade e ele fala então que a sua força vem dos cabelos. Óbvio, ele não imaginava que Dalila estava sendo subornada para traí-lo, e traí-lo nesse sentido de contar a grande verdade da vida dele, né? Sansão, ele abre o coração ali para Dalila. Isso fica muito claro ali no livro de Juízes, do capítulo 16, versículos 4 até 21. Que Sansão, ele de fato abre o coração para Dalila e ele conta ali talvez o maior segredo da vida dele, mas ele mal imaginava que Dalila estava trocando aquele grande segredo, aquela grande verdade por dinheiro, por bens materiais, né? Então, os filisteus vão, atacam, prendem, fazem Sansão então como seu escravo. E aqui, minhas queridas, talvez, olhando para essa história, ela pareça distante demais da nossa realidade. Mas tem alguns pontos ali da vida de Dalila e do seu relacionamento com Sansão que nós também precisamos ficar atentas. Primeiramente, são as características de Dalila. Minhas queridas, Dalila era sedutora, interesseira, persistente e estratégica, mas para o mal. E ela acaba sendo desleal. Olha as características dessa mulher. De fato, Dalila é uma mulher que nós precisamos tomar como ponto de partida para não ser. Quantas vezes a gente fala sobre relacionamentos da responsabilidade afetiva, não é mesmo? De que as pessoas, seja ali o homem, a mulher daquele relacionamento, elas não utilizem do relacionamento para benefícios próprios, né? Ali entra muitas vezes o narcisismo, entra muitas vezes essa falta de responsabilidade afetiva, onde um usa o outro para benefícios próprios, para garantia de ego, para autoafirmação, para uso mesmo, satisfação dos prazeres, e isso dentro de relacionamentos vem a destruir a outra pessoa. A gente sempre fala
Uma pessoa que está ferida, uma pessoa que não está bem resolvida consigo mesmo, ela vai machucar a outra pessoa. Olha o exemplo de Dalila, né? Ela se vendeu muito facilmente por bens materiais e trocou toda a confiança de Sansão, o respeito, o amor que ele tinha por ela em troca então daqueles bens materiais. Mas quando nós olhamos para a nossa vida, quantas vezes a gente também está imersos em relacionamentos assim, onde nós somos trocados ou nós fazemos troca dessa outra pessoa por várias outras coisas. Seja ali então por uma carência afetiva, um narcisismo, uma vontade de autoafirmação, seja também por traições dentro dos relacionamentos. Então nós precisamos ter muito cuidado com isso. Ter responsabilidade afetiva. Aquela pessoa que está abrindo o coração para nós, seja com respeito, com amor, com carinho, com lealdade, nós precisamos respeitá-la. Não iludir, não enganar, não trocar por qualquer coisa que o mundo venha a ofertar, por prazeres momentâneos e passageiros, não trocar, ter respeito com os sentimentos que aquela pessoa está depositando na nossa vida, não é? Então, olha as características que eu disse aqui sobre Dalila. Sedutora, ela usa do afeto, ela usa daquele amor, da paixão de Sansão por ela, para então traí-lo ali por benefícios próprios, né? Interesseira, infelizmente ela é movida ali pelo lucro, ela acaba vendendo essa confiança de quem amava ela, né? Também foi muito persistente e estratégica, mas para o mal. Quantas mulheres a gente já viu aqui no canal que foram estratégicas, né? Vamos lembrar aqui da rainha Esther, mas para o bem de um povo. Dalila não. Dalila foi persistente, estratégica, mas para o mal. Quantas vezes também nos nossos relacionamentos, né? A gente persiste até conseguir algo, mas na verdade aquilo não era bom para o nosso relacionamento, para nós mesmas, para o nosso parceiro. Então a gente precisa ficar muito atenta naquilo que a gente tem persistido, das artimanhas que a gente tem usado, né? Quantas vezes nas brigas, nas discussões dos nossos relacionamentos, quando a gente para ser bem justa e honesta, aquela briga, aquela discussão só é para satisfazer ego, para ver quem tá ganhando na discussão, no argumento, né? Para que quem tem razão e fica nessa discussão para satisfazer ego. Isso não leva a nada. Muitas vezes a gente está matando os nossos relacionamentos por interesses alheios àquilo que um bom relacionamento deve ter. A exemplo aqui de Dalila. E infelizmente ela foi ali desleal com o seu parceiro, né? Então que nós possamos tomar isso como lição para não ser. Mas Dalila ainda nos ensina outras coisas. Dalila, ela usa de um poder de manipulação emocional. Quantas vezes a gente já escutou frases assim: se você me ama, faz tal coisa, né? Não, mas se você gosta mesmo de mim, se você é fiel a mim, então me prova de tal forma. Como se os nossos relacionamentos fossem sempre baseados num retorno, né? Então, olha, se você me ama, você tem que me dar tal coisa. Quantas vezes a gente vai pregar em encontros e a gente encontra meninas muito novas, muitas vezes, que não queriam ter relação sexual, mas acabam tendo para provar amor para os seus parceiros, né? Acabam cedendo a algum tipo de pedido para demonstrar algo. Então, isso é manipulação emocional. Nem nós podemos fazer, também não podemos admitir que os outros façam com a gente, né? Minhas queridas, meus queridos, o amor, ele é decisão. Olhemos para o amor de Jesus, é um amor que não nos pede nada em troca. É claro que os amores humanos, a gente muitas vezes precisa, né? De um elogio, de uma palavra, mas o nosso amor, ele tem que ser um amor de decisão para com o outro, não de trocas, não de meras migalhas, porque senão a gente reduz esse amor de relacionamentos aqui da Terra a um amor muito efêmero, muito de migalhas, né? Então, se você me ama, me prova, me troca, me dá por isso, né? Me faz isso. E não podemos ser assim. O nosso amor tem que ser um amor de respeito, um amor de construção, de decisão de verdade. Esse é um amor completo. É isso que o Senhor sonha para os nossos relacionamentos amorosos, né? E Dalila vem nos mostrar o contrário. Então, tanto que ela fala a frase, né? Olha, se me amas de verdade, então me contas o teu segredo. Ela só queria saber do segredo dele para usar isso contra ele, né? Então que a gente não faça esse tipo de jogo dentro dos nossos relacionamentos. Um segundo ponto é ali o preço da desobediência que o próprio Sansão paga, né? Sansão, ele tinha um segredo que vem da parte de Deus, era algo sobrenatural em relação a ele, mas ele vem e abre o coração a Dalila. Na palavra não diz há quanto tempo eles estavam juntos, não diz como era o relacionamento, mas isso é um ponto que a gente precisa ficar atenta, né? Quantas vezes a gente abre os segredos da nossa vida para qualquer pessoa, a gente já chega contando, já chega abrindo, a gente nem
sabe muito bem se aquela pessoa quer mesmo o nosso bem, quer nos ajudar. Eu mesma já contei segredos muito secretos assim da minha vida, muito delicados, para pessoas que não deram a mínima, e isso me machucou muito. Então, que a gente tenha esse cuidado com os mistérios que o Senhor tem, né? Ver para quem que a gente está compartilhando isso, se aquela pessoa de fato quer nos ajudar ou quer nos usar por qualquer motivo que seja, né? Então, Dalila também vem nos ensinar isso aqui nesta história. E um terceiro ponto aqui na história de Dalila: a ganância destrói os relacionamentos. Quantos e quantos relacionamentos são destruídos por conta das questões financeiras e materiais? A gente vê casamentos, relacionamentos, o maior motivo de brigas e contendas dentro das famílias é o fator financeiro e material. E muitas vezes, dentro deste mundo de influência, de vaidades, de se mostrar muito, de se ver muito a vida dos outros, sentimentos como comparação, vaidade, luxúria, ganância, avareza vão tomando conta do nosso coração e a gente não consegue viver relacionamentos em essência. O que é a avareza? A avareza é esse apego excessivo, demasiado, pelos bens materiais, colocando inclusive eles acima de Deus e do outro. Então, muitas vezes, os relacionamentos atuais são baseados no financeiro, baseados nos bens. Quantas vezes, e até não por mal, mas a gente escutou, seja de mãe, de avó, de pessoas dizendo: não, olha, você tem que se relacionar com uma pessoa que tem uma condição, você tem que fazer tal coisa, não, você tem que ser independente, você tem que ir lá trabalhar e tudo mais. E não que essas falas estejam de todo errado, mas a gente tem que ter cuidado. A ganância destrói relacionamentos. O relacionamento tem que ser pautado no amor, no respeito, na cumplicidade, né? Se o casamento está firmado na rocha, isso é um casamento, um relacionamento firmado na rocha. Pode vir a ventania da dificuldade financeira que for, mas se ele está firmado na rocha, que é Jesus, aquela ventania não vai destruir. Então a ganância não pode ser o centro dos nossos relacionamentos. A gente não pode estar com outra pessoa ou olhar para outra pessoa com um sentimento de uso. Essa é a verdade, né? São João Paulo II vai dizer que o contrário do amor é uso, não é ódio, é uso. Então a gente não pode ter esse olhar de uso para com as outras pessoas. E aqui eu quero fazer um ponto muito importante, né? Você que é casada ou está em algum relacionamento, seja até mesmo um relacionamento, né, da família, pai, mãe, a gente tem que tomar muito cuidado com a área financeira das nossas vidas. Jesus, ele nos ensina muito claramente que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Porque ele é rico? Porque Jesus condena os bens materiais? Não. Mas porque ele deseja ter o nosso coração por inteiro. E muitas vezes os bens materiais têm tomado conta do nosso coração, tomado conta da nossa vida. Quando a gente percebe, a nossa vida ela está inteiramente voltada aos bens materiais, à conquista dos bens materiais. Se a gente não conquista, a gente não é feliz. Se a gente não progride, a gente não é feliz. Se a gente não prospera, parece que as coisas não andam. E na verdade, meu irmão, minha irmã, a gente precisa colocar o foco em Jesus. Tudo que temos e somos na nossa vida precisa ser para a honra e glória dele. Ele precisa ser, ele é, mas nós precisamos colocar ele nesta posição na nossa vida, de autor e destinador de todas as graças, inclusive as graças materiais. Inclusive aquilo que a gente tem. Ah, Ana, mas eu me dediquei tanto para ter tal coisa, você não sabe. Eu sei. Deus te deu a oportunidade de você dedicar. Nada na tua vida. Um fio de cabelo não cai da nossa cabeça sem a permissão do Senhor. Se hoje você tem tal emprego, tal empresa, tal bem material, um carro, uma casa, é porque Deus foi dando as possibilidades disso acontecer na nossa vida. Mas muitas vezes a gente não coloca Ele como Senhor desta área. O Senhor da nossa área financeira. A gente coloca Ele como Senhor de várias áreas, principalmente das que a gente mais precisa de graças, de milagres, de prodígios. Mas dessas áreas que muitas vezes têm ido bem, né, a gente tem tido graças, conquistando nossas coisinhas aos poucos, a gente não coloca Jesus no centro. Então, aqui fica um grande alerta. Precisa colocar Jesus no centro. Jesus precisa ser o Rei e Senhor da nossa área financeira e material também. E um quarto e último ponto, minha querida, meu querido. Se em algum momento você passou por um papel igual Sansão, não se sinta bobo, não se sinta tolo. Perdoe, libere esse perdão e siga em frente. Quando nós olhamos a vida de Sansão, não é? Ele perde ali a sua força através dos cabelos, através da traição de Dalila, mas ele continua entregando para Deus aquela situação de vulnerabilidade, Deus o escuta e Deus o restitui. Então, se você passou por uma situação assim, se você passou por um relacionamento que foi conflituoso, que te deixou marcas, que te traiu, que traiu sua confiança, que te trocou por migalhas,
Não se sinta bobo, não se sinta menor, não deixe de confiar nas pessoas por conta disso. Creia que existe um Deus que te levanta, que te cuida, que está contigo e que não te deixa só. Não desista. Eu tenho certeza que se a sua vocação é matrimônio, agora falando desses relacionamentos amorosos, o Senhor vai te capacitar para isso. Se você hoje já está casada, já está em um relacionamento, utilize daquilo que aprendemos aqui nesse vídeo para que o seu relacionamento seja cada vez melhor. E não seja tola de perdoar, de seguir em frente se algo te aconteceu nesse sentido. E ficamos aqui então com a história de Dalila. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de curtir, compartilhar, enviar para alguma amiga, para algum amigo que precisa escutar isso. Já se inscrever aqui no nosso canal, porque sempre tem conteúdos novos por aqui. E não perca os vídeos do nosso estudo das mulheres na história da igreja. Que Deus te abençoe. Até mais!